Meus irmãos, a paz do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração que está no Salmo de número 1, do verso 1 até o 3, que a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, eu creio na palavra de Deus, eu lendo-a e aplicando para a minha vida. A palavra de Deus deve ser aplicada em nós para que ela surta o efeito no nosso coração, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, na sociedade aonde estamos inseridos. E a palavra que eu tenho ao seu coração nesse dia é uma palavra comparativa na Bíblia Sagrada, comparando a nossa vida a uma árvore. A gente sabe que árvore tornam-se as vidas possível nesse planeta, né? A gente vê volta e meia o meio científico falando sobre proteger o meio ambiente, porque ele é que mantém a vida. Elas fornecem sombra, beleza, inúmeros outros presentes, desde pneus dos nossos carros, até mesmo remédios, e além de atender a necessidades físicas, as árvores também elas vão nos ensinar lições maravilhosas. Além das pessoas, as árvores são mencionadas muitas vezes na Bíblia, mais do que qualquer outra coisa criada além do homem. As árvores são muito mencionadas. A árvore no primeiro capítulo de Gênesis, a árvore no último capítulo de Apocalipse, o primeiro salmo, ele vai exortar, vai chamar a atenção, vai direcionar nós, crentes, a serem como uma árvore. E em diversas passagens bíblicas, a palavra do Senhor vai nos comparar como árvores. Ou seja, se Deus nos vê como uma árvore, isso significa que nós podemos ser árvores boas ou ruins. Mas é preciso entender que árvores boas não nascem em qualquer lugar e também não frutificam de qualquer jeito. O verdadeiro cristão que tem compromisso com Deus, com a sua palavra, é comparado a uma árvore boa, que prospera em tudo na vida e, além disso, faz com que aqueles que estão debaixo da sua sombra prosperem também junto com ele. Portanto, se poderemos nos tornar nessas boas árvores, se formos prestar atenção na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e praticando, né? Se formos bons ouvintes e também bons praticantes da palavra do Senhor. Assim que, se tivermos prazer em examinar as Escrituras, orar continuamente, buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida e falar do seu imenso amor, seremos então como boas árvores que dão bons frutos para o Senhor, e por ele nós seremos bem cuidados. E eu quero trazer 4 importantes lições espirituais que nós podemos aplicar na nossa vida, aprender e aplicar na nossa vida como boas árvores que Deus plantou no seu jardim. Primeira lição que eu tiro é que nós devemos estar sempre virados para a luz. As árvores, elas não crescem em lugar onde não tem luz. Dificilmente. Tá? Ela não vai prosperar. Ela pode até manter-se viva, mas não vai prosperar. A árvore precisa de luz, precisa de um ambiente de luz, ela precisa estar virado para a luz. Eu acho interessante que no lugar onde eu estou, tem 2 vasos com planta, e um está completamente meio que mirrado porque não tem acesso à luz, e outro
um pouco mais retirado, mais na beirada, e ele consegue lançar os seus galhos para a luz e ali prospera muito mais do que o outro. Você pode fazer qualquer teste desse tipo, plantar 2 mudas de árvore, uma num ambiente onde tem muita sombra e outro num ambiente onde tem sol. Você vai ver que aquele que tem que vai ser plantada num ambiente onde pega sol vai prosperar muito mais. E como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós temos que estar virados sempre para a luz. João 8:12, Jesus vai dizer que eu sou a luz do mundo. Uma árvore procura naturalmente a luz e um bom cristão vai sempre estar voltado para Jesus, olhando para Jesus, seguindo a Jesus e seguindo o exemplo dele na sua conduta, na sua vida espiritual e tudo mais. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aplico para a minha vida e te convido a aplicar na sua é colocar raízes. As árvores precisam de água tanto como precisam de luz. O primeiro salmo é uma descrição de como homens e mulheres de Deus precisam ser. Eles são como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas e meditam sobre a lei de Deus dia e noite. Pensando como a Bíblia revela sobre a vontade de Deus e o seu plano para nossas vidas, para fazer isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não só ler, mas procurar entender o que está na palavra de Deus. E assim como a árvore lança raízes e às vezes leva as suas raízes nos profundos, pelos lados, procurando água para manter a sua vida, a nossa busca pelo conhecimento é manter a nossa vida espiritual e manter o nosso contato com Deus. Árvores maduras e saudáveis têm raízes que viajam para todas as direções em busca de água. Antes das Bíblias chegarem em formas de livros como nós conhecemos hoje, elas eram anexadas a pergaminhos. As alças desses pergaminhos bíblicos eram chamados no hebraico de Etraim, que significa, o termo usado no hebraico, significa árvore da vida. E o Provérbio capítulo 3, verso 18, o sábio vai escrever: é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. A felicidade vai resultar do conhecimento deste livro que dá vida e abundância. Aliás, a palavra de Deus, Jesus vai dizer que Ele é a palavra. E cada vez que nós vamos para a palavra de Deus e nós procuramos conhecer a palavra de Deus, nós estamos conhecendo o nosso Salvador um pouquinho mais. E a terceira lição que eu aplico para a minha vida, te convido a aplicar na sua vida também, é que devemos produzir frutos. Do que adianta uma macieira se não tiver maçã? Da mesma forma, a nossa vida deve produzir frutos significativos. É fácil parecer uma árvore frutífera, mas Jesus disse que seríamos conhecidos pelos frutos. É fácil sermos um cristão, mas nós seremos conhecidos pelo nosso caráter cristão, pelo nosso fruto, por aquilo que nós produzimos. Não devemos apenas produzir para fora, mas devemos também produzir para dentro, para o nosso coração, que é o fruto interior. E é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo trabalhando em nossa mente, a alma, para que a gente se torne a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo vai descrever esses frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, na sua carta aos Gálatas. Ele vai dizer no capítulo 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. De fato, nós fomos escolhidos por Jesus com um propósito de darmos frutos. E Jesus falou
não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Evangelista João, capítulo 15, verso 16. Em quarta e última lição que eu aplico para a minha vida e te convido a aplicar na sua vida também nesse dia, é pensar a longo prazo. A árvore, ela não vive pouco tempo e as nossas vidas são muito curtas como seres humanos. Não é assim também a árvore. Existe um grupo de árvores no Líbano chamado The Sister, que elas existem há pelo menos 5.000 anos. São oliveiras, são um grupo de 16 oliveiras, que elas existem pelo menos há 5.000 anos, podendo chegar algumas delas até 6.000 anos de idade. Agora imagina, e saiba que Deus colocou nos corações um anseio para viver a eternidade. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Escreve Salomão em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Quantas vezes nós tomamos decisões com base no ganho a curto prazo? Como seria o mundo se as primeiras coisas em que pensássemos fossem os nossos papéis como administradores responsáveis pela geração vindoura, pela geração que vem depois de nós? Segundo o livro do Apocalipse, as árvores também têm um lugar no céu. Apocalipse 22 descreve a árvore da vida, dizendo que as folhas são para a cura das nações. As árvores nos lembram que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Suas raízes profundas e galhos em crescimento nos chamam para olhar para o céu, para a eternidade. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus prospere a tua vida, que Deus mantenha a mão estendida sobre a tua vida e te abençoe você, a sua casa, o emprego onde você trabalha. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida através da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, cresça como uma boa árvore no jardim de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Um bom dia para você, debaixo da bênção e do cuidado do Senhor.